Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 44º programa O Espiritismo Esclarece e 24º do projeto Parábolas de Jesus. Nosso convidado de hoje, César Dornelles. Nosso tema, vamos conversar a parábola do amigo importuno, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já o nosso convidado de hoje, nosso querido amigo César Dornelles, para conversarmos sobre essa excelente parábola que anunciamos na abertura, a parábola do amigo importuno. Mas antes de iniciarmos nossas conversas de praxe, quero convidar a todos, ao nosso convidado e também aos nossos queridos internautas, para elevarmos os pensamentos a Jesus e aos benfeitores amigos, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos intuam, nos instruam, a fim de que possamos ter instrumentos úteis nesse trabalho ao qual nos incluímos, que é de estudar as excelsas parábolas do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, amorosos amigos, se conosco e que assim seja. Então, César, eu vou colocar em tela aqui a nossa parábola de hoje por uma rápida leitura, porque são apenas 3 parágrafos. Em seguida, eu já passo para você para que você comente os nossos internautas e já teça as suas primeiras impressões a respeito desse estudo. Ok? Coloquei ela em tela já para os nossos internautas e permitam-me a leitura. Como eu havia comentado, essa parábola encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13, e só está no Evangelho de Lucas. Nos demais evangelistas não encontramos. E segundo narra Lucas, Cristo teria então ensinado: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empreste-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele lhe responder lá de dentro: não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Jesus então prossegue o ensinamento, dizendo: digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa de sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo: pedi e vos será dado, buscais e achareis, bateis e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, como vemos, aqui é um excelente ensinamento, mais um dos grandes ensinamentos de Jesus, e que eu passo agora ao nosso convidado para suas primeiras ponderações a respeito deste ensinamento. Então, César, é com você, por favor. Olá, Arivelto, amigos que nos assistem. Privilégio poder estudar com todos essa passagem de Lucas, né? Lucas tem essa característica de escrever de uma maneira mais simples que os outros apóstolos. Normalmente a escrita de Lucas não é tão cheia de simbolismo, né, como João, como Mateus, mas é uma história que a gente pode ter um quadro, né, perfeito de como era a vida, né, naquela época. E se nós analisarmos, por exemplo, como eram as casas naquele tempo, residências muito simples, feitas de barro, né, e tijolos de barro, e normalmente uma peça só, né? Então nós podemos, da história, depreender a dificuldade que era, né? Já tarde da noite, né, meia-noite, como é citado na história, normalmente o pessoal dormia, a família toda, num cômodo só. A parte junto da porta ficavam os animais, né, que dormiam dentro da casa por uma questão de proteção, né? Então, um amigo que bate meia-noite, né, imagina o transtorno que é, né? Abrir uma porta normalmente tinha uma trava pesada, né? E a gente pode pensar, né, como era difícil, muito mais difícil que os dias de hoje, né? Às vezes a gente desliga o celular para não ser importunado, né? Ou desliga a campainha para não ser acessado por um amigo inoportuno, né? E mesmo assim, por insistência, né, esse amigo vai lá e atende, né? Então, uma história com um simbolismo muito forte, que a gente pode depreender a necessidade da constância, né, do fervor, da fé, para se obter as realizações, né? E o interessante é que Lucas, ele faz essa narrativa a partir do ensinamento do Pai Nosso, né? Quando Jesus ensina a maneira de se orar, né, utilizando a oração dominical, né, Lucas complementa com essa parábola, que vai, de uma maneira bem didática, exemplificar, né, a importância, né, da gente pedir, né? Inicialmente, o verbo pedir ali fica bem nítido, né? Então, para que possamos desenvolver a humildade, né, de reconhecer a nossa necessidade, né? Dentro desse pedido também, né, expressar a confiança no atendimento do nosso pedido, né? Então, essa fé, ela vai expressar uma intimidade com o nosso Pai, né? E a confiança de que nós vamos ser ouvidos, né? E o segundo verbo, né, que é bem nítido ali, é que nós devemos buscar, né? Mas não buscar passivo, né? Então, é um buscar em que nós fazemos um pedido junto com a ação, né, para averiguar se aquilo que está sendo buscado é uma coisa boa, é uma coisa verdadeira, né? É uma coisa correta, uma coisa útil, né? Então, na medida que nós vamos ser atendidos ou não, ou que vai demorar para sermos atendidos, nós já fazemos um juízo de valor se o nosso pedido, ele realmente é um pedido espiritual, se não é uma coisa material, né? Então, a busca, né, tem que estar em harmonia com o que nós estamos fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, né? Então,
quando nós somos atendidos, é quase que a certeza de que nós estamos no caminho correto, né? E nem sempre, né, na maior parte das vezes, não somos ainda atendidos naquilo que nós queremos, né? Porque não nos é útil, né? A, a, a espiritualidade que nos atende, né, ela vai julgar realmente se aquele pedido é útil para a nossa elevação espiritual, né? Normalmente não é, né? Então, nós vamos receber aquilo que é útil para a caminhada, né? E por fim, né, o bater, né, que é a busca que nos incita a perseverar na atitude, né? Aquele amigo, ele foi atendido, né, porque ele perseverou, né? Ele bateu uma vez, recebeu uma negativa, bateu a segunda, né? Até que o amigo disse, pô, eu vou atender porque ele vai ficar aí o resto da noite batendo, né? E é como nós temos que ser, realmente, né? Nós temos que perseverar na ação, né? Porque é a maneira de nós sermos atendidos, né? A porta vai ser aberta conforme nós batermos, né? Então, se nós pedirmos com sinceridade e agirmos dentro da vontade de Deus, certamente essa porta será aberta. Que seja a porta estreita, né? Também. Não adianta a gente bater na porta larga, né? Porque isso vai de encontro é contrário, né, à nossa evolução espiritual. É isso, né? Nessa primeira intervenção, Arivelto, que eu tinha aí para comentar. Perfeito, amigo. Não, interessante, tu trouxeste justamente essa percepção aqui da relação entre o homem e Deus, o Criador, né? Soberanamente justo e que deixa justamente esse entendimento, bem como diz ali ao final da parábola, em que Jesus ele faz essa referência, poxa, fazendo essa comparação entre o pai, qual o pai que quando o filho pede algo não lhe dá, sabe? Se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião, vai lhe dar uma serpente ao invés de um peixe. E aqui ele deixa muito claro, né? Pô, se nós que somos seres imperfeitos, e Deus perfeito, soberanamente justo e bom, quanto mais Deus. Então, se nós que somos imperfeitos damos com amor àqueles que nos são caros, imagina Deus, pois que para Deus somos todos seus, digamos assim, somos o projeto máximo de Deus, a expressão mais pura de seu amor. Como ele não iria nos assistir? E tu pontuasse muito bem, né? Que, claro, não basta que pensamos uma única vez. Vamos insistir, até porque, voltando novamente à questão da relação pai e filho, dentro do nosso âmbito familiar, um pai, pelo menos, que tenha boa consciência, boa experiência de vida, boa visão de futuro, ele vai analisar os pedidos do filho até verdadeiramente lhe conceder aquilo que pede. E se ele entender que aquele pedido não lhe é próprio, pelo menos naquele instante, ele não o concederá. Não quer dizer que futuramente não venha conceder, mas naquele instante ele percebe que não poderá conceder. Deus para conosco é a mesma coisa. Ele observa os nossos atos diariamente e como a gente bem conhece também, não apenas os nossos atos para com o mundo, mas a nossa relação para conosco mesmo, os nossos pensamentos, as palavras que proferimos, até mesmo porque nós ajudamos, nós remodelamos o mundo com as nossas ações. E Deus, entendendo isso em nós, olhando, observando as nossas ações, Ele seguramente perceberá
a que momento ele poderá nos conceder o que pedimos, ou deixará para mais tarde, ou até entendendo que será necessário um tempo para que nós percebamos que muitas vezes o que pedimos não é o que necessitamos. E aí, justamente, tu pontuasse bem, trazendo a questão da porta estreita, porque só tendemos a buscar a porta mais larga porque é mais fácil. E a porta mais estreita significa justamente o sacrifício, o trabalho diligente que vai nos levar à percepção de que muitas vezes o caminho mais longo, mais demorado, talvez seja o mais adequado. Ah, eu queria também trazer aqui que nós vamos ver ali também na obra que nós elencamos como básico para o nosso estudo, que é Parábolas e Evangelho de Jesus, que eu estou colocando mais uma vez aqui em nossa tela para os nossos internautas. E também busco ali como referência a obra de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, que também estou colocando a capa aqui na tela para os nossos internautas que tiverem interesse. São duas obras excelentes que estudam as parábolas de Jesus, e ambos trazem essa questão assim da relação desta parábola com com a nossa relação com o próximo. Aí saímos daquela esfera da relação de homem com o Criador, mas entre nós, irmãos, somos todos uma grande família. Então ele traz justamente esta relação da amizade, da verdadeira amizade, de reconhecermos a necessidade do outro, estarmos sempre abertos a auxiliar aquele que necessita. E a parábola também, além de trazer, pelo menos eu vejo assim, além de trazer essa relação do homem com o Criador, ela traz também esta relação entre nós. Como é que tu vê essa questão assim? E também que essa relação com o Criador, ela não tem horário para ocorrer, né? Então, que Deus está sempre disposto a nos escutar, independente da hora, né? Mesmo o amigo inoportuno, ele foi atendido. Imagina Deus nos atendendo, né? Então, Deus nunca é pego de surpresa, né? Na realidade, quando nós estamos pedindo, ele já tem ciência das nossas necessidades, né? E um aspecto interessante, né? Quando se faz uma oração, né? Nós desenvolvemos uma abertura interior para receber as bênçãos, né? Nós nos conectamos com o Criador e criamos as condições de receber as energias, não exatamente daquilo que estamos pedindo, né? Mas do que estamos precisando, realmente. E Deus sabe essas necessidades, né? Deus não é um mordomo que nos atenda, que atenda todas as nossas necessidades, né? Tu deu o exemplo da criança, né? Que não sabe o que pede, né? E são os pais que têm que escolher, né, aquele caminho que é o mais interessante para o desenvolvimento do seu filho. Queria pontuar também, nessa história, né, a questão da intercessão, né? Então, um amigo que recebe a visita, né, mas não tem condições de atender ali a necessidade daquele que está procurando, ele vai em busca de alguém que possa resolver a questão, né? Então, isso acontece na prece, né? Quando nós oramos por outra pessoa, né? A gente vai buscar a intercessão de espíritos superiores para que ilumine, né? Para que tragam ali a consciência para quem está precisando, né? Então, a questão da intercessão também é muito, muito importante na história, né? E que a espiritualidade superior, ela vai testar também, porque Deus sabe exatamente quais são as virtudes que eu tenho, né? E através de um pedido de um amigo inoportuno, né, vai colocar em prova, né, para que eu possa exercitar essa virtude, que às vezes eu mesmo não sei que eu tenho, né?
Então, através de um pedido, e nós temos que estar atento aos pedidos que ocorrem na nossa vida, seja dos amigos, né? Seja daqueles que não são tão próximos, né? Mas que é um exercício para que eu possa desenvolver determinada virtude, né? Então, essa insistência no pedir, né, também deve ser observada por nós, né? Quem é que está batendo na nossa porta, né? Será que não é alguém que vem ali nos ajudar, né? Não exatamente numa coisa material, mas no desenvolvimento espiritual. Então, essa história é bem profunda nessa questão, né? É bem verdade que tu disseste também, e aqui talvez até quem nos ouça possa pensar assim, pô, quer dizer, se alguém bater a 1h30 da manhã na minha porta, eu devo atender sempre? Baseado nessa lição da parábola, né? Óbvio que devemos ter toda a atenção possível. Certamente não são poucos os casos que conhecemos principalmente no mundo atual em que vivemos e que muitas vezes situações similares a essa em que eu comentei, na madrugada alguém vai ligar a porta e às vezes era um assalto, infelizmente. E por isso a prudência é necessário observar, conhecer, não abrir a porta imediatamente, é claro, tentar manter um diálogo, entender, e na dúvida, havendo a dúvida, claro, é bom manter a salvaguarda da sua família. Agora, percebendo ser alguém de nossas relações, ainda que não um parente ou um amigo de muita proximidade, mas um vizinho, por exemplo, ora, o vizinho não vai lhe bater na porta na madrugada para lhe assaltar. Ainda mais sendo um vizinho que você já conhece há muito tempo, mas certamente para pedir um auxílio, talvez até uma questão de doença, talvez alguém necessite na família de um transporte para o médico e ele não tem e vai recorrer a você. Então é bom que tenhamos sempre essa percepção do real, né? Não apenas de mas na parábola devemos sempre atender porque o outro pode estar precisando de ajuda. Temos que ter a coerência de perceber justamente que vivemos num mundo em que há perigo, sim. E é claro, tratando-se de pessoas de nossas relações, ou um vizinho, como bem disse agora há pouco, por que não abrir? Até mesmo porque provavelmente pode ser que sejamos a única, o único socorro possível naquele instante. Como bem disse, pode se tratar de uma situação de doença, um socorro imediato, então por que não auxiliar neste caso? Noutros, claro, muitas vezes já aconteceu na minha família situações assim. Lembro na infância também de casos em que bateram à porta na tarde da noite e efetivamente era assalto. Infelizmente não se atendeu, mas soube-se que algumas casas após a pessoa teve êxito. Então é importante que tenhamos essa percepção assim. Mas trago aqui novamente para mais para o aspecto positivo aqui da parábola, que é justamente estreitarmos cada vez mais essa nossa relação com a divindade e que no texto Caibar, por exemplo, ele enfatiza bastante essa questão da prece. Então, essa relação de intermediação, né? A prece para os nossos familiares, a prece para aqueles que necessitam, os doentes, pelo mundo inteiro. Então, quando estamos fazendo isso, estamos intermediando. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção. A gente pode até questionar, né? Em algum momento pensar, poxa, mas não temos o nosso anjo da guarda, né? Nós não temos, Deus não sabe de todas as coisas, né? Por que eu preciso pedir, né? Então,
é justamente para isso, né? É para nós facilitarmos o recebimento dos benefícios da oração, né? Então, quando nós fechamos o canal, fica mais difícil, né? Nós não estamos prontos para receber, né? Deus nunca deixa de nos atender, né? Ele sempre vai nos trazer coragem, vai nos trazer paciência, resignação, para bem suportar as dificuldades do planeta em que nós vivemos, né? A gente sabe que estamos numa jornada áspera, né? Com desafios, né? Até de sobrevivência, né? De se manter. Mas que a fé, né, de que nós vamos obter, ela é muito importante. Eu tenho alguns amigos evangélicos e eu admiro muito neles, né? Principalmente uma frase que é quase que o mantra que eles utilizam, né? Deus proverá. Né? Eu invejo, porque nós nessa questão da fé raciocinada, né? Às vezes nós não temos a mesma fé, né? Então a gente vai procurar uma prova, mas está tudo ali nas leis naturais, né? A gente é que não chega na profundidade da lei, né? E eles mesmos, sem ter essa fé tão raciocinada como nós, eles enfrentam, porque eles já desenvolveram, de alguma forma, essa certeza, né? De que pela prece, né? Ali a maneira de resolver a questão vai surgir, né? E era isso que eu... Só fazendo um gancho exatamente isso que tu fizesse o comentário agora, sobre esta comparação, e é interessante como muitas vezes nós pré-julgamos, apesar de que muitas vezes entre nós, os espíritas, é comum dissermos assim: eu superei tais e tais processos evolutivos, hoje sou mais consciente porque eu exercito a fé raciocinada. E aí nós referimos muitas vezes a irmãos de outras denominações religiosas, muito bem colocasse aí a questão dos evangélicos, que literalmente colocam nas mãos de Deus, né? Deus provê, Deus cuida, Deus faz isso, Deus faz aquilo, se Deus quiser. Então, e aí muitas vezes pessoas que defendem sobre esse escudo da fé raciocinada acabam muitas vezes criticando aqueles outros, dizendo que eles não compreendem, se eles compreendessem os mecanismos seria muito melhor. Entender, e agora estão em estágio, alguns deles pelo menos, de que eles não precisam mais elaborar um raciocínio para entender os pormenores dos porquês das coisas. Já entenderam que sim, Deus provê, e Deus provê sempre, essa é uma verdade. E a fé raciocinada vai esta percepção. O problema é que muitos que se escondem sobre o véu da fé raciocinada, se colocam ali sobre o estudo da fé raciocinada, verdadeiramente não exercitam esta fé raciocinada para compreender que realmente Deus provê sempre. Deus é soberanamente justo e bom. Então, não precisamos tentar fazer análises complexas do porquê das coisas, como isso está acontecendo, porque houve isso, houve aquilo. Não podemos esquecer, aqueles de nós assim, que pelo menos já desenvolveram alguns níveis de raciocínios mais apurados, e nós percebemos que quando nós começamos a buscar muitos porquês, muitas motivações, possibilidades de que possam ter gerado determinado efeito, poderemos até cair no âmbito da indecisão. Pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, pode ser. Então vamos nos perder em tantos porquês, em tantas questões. Faço até alusão aqui, tentando lembrar agora, me ocorreu enquanto falava, fazendo um paralelo com um grande mestre
que viveu 5 séculos e meio antes do Cristo, em terras do Oriente, Siddhartha, o Buda, ele conta uma parábola que é a parábola do arqueiro, né, da flecha, em que ele diz que um homem fora atingido por uma flecha venenosa. Ele então não deixara que lhe atendessem, que lhe socorressem, porque antes ele queria saber de que lado viera a flecha, qual tipo de veneno ela poderia conter. Quem teria motivos para alvejá-lo com uma flecha? E as questões foram tantas para ele tentar entender por que ele fora alvejado, que ele sucumbiu. Então, é importante. Essa parábola ilustra muito bem essa questão de que muitas vezes, nos colocando sob esse escudo da fé raciocinada, essa justificativa de nossa fé raciocinada, poderemos não conhecer esse mecanismo correto de como se raciocinar e acabarmos elencando tantas possíveis motivações que nos perdemos dos pontos principais, do objetivo principal, que é o seguir o caminho do bem, aquela coisa toda. Então começamos a querer justificar tudo. E muitas vezes perdemos oportunidades excelentes, que é o de viver o dia a dia, olhar para a natureza, a beleza dos campos, a beleza da vida, a beleza da relação entre nós mesmos, seres humanos, né? E que é muito bem exemplificada por essa parábola do Cristo. Porque aqui na parábola ele não está apenas referindo a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o próximo. E se observarmos o nosso próximo, poderemos ver tantas e tantas vezes que o nosso próximo necessita de um auxílio e que nós poderemos auxiliar, poderemos socorrê-lo. E como a prece ela está inserida dentro das leis naturais, né? Então ela alerta também para o que nós vamos pedir, né? Então, será que o que nós estamos pedindo realmente é digno, né? Será que o que nós estamos buscando é uma coisa que contribua, né, com a elevação, né? Será que nós estamos batendo no lugar certo, né? Então, a lei ela vai nos trazer o retorno, né, que nós buscamos. Sempre, né? A colheita ela é obrigatória, né? Dentro daquilo que nós plantarmos. Então, é um alerta também, e a gente pode associar com as influenciações, né? Conforme o meio que nós estamos transitando, né? Essa lei vai ocorrer, né? Então, que estejamos permanentemente em prece, né? Em oração, dentro de um ambiente de crescimento espiritual, né? Porque essa lei ela passa a ocorrer diariamente conosco. Nós estamos com um canal aberto para a boa espiritualidade nos influenciar, né? E é um exercício, né? A gente começa fazendo a oração dominical, né? Como está lá no Evangelho, mas depois vem a necessidade de estar sempre buscando elevar a sintonia, né? Porque ao longo do dia a sintonia vai variando, né? A gente pode amanhecer, acordar com a sintonia baixa, então vamos lá na prece para dar uma elevada na sintonia, né? E nós começamos a nos tornar sensíveis, né, nessa observância, né? Em que nível estamos, né? Agora, a certeza de que a prece, que a oração é um instrumento de melhorar a nossa energia, né? A nossa conexão com o Criador, né? Quando a gente tem esse conhecimento e passa a praticar isso, né, a nossa vida fica muito mais fácil, né? A gente passa a ter uma resignação melhor, né? A entender as lições que a vida está permanentemente nos oferecendo. Toda essa relação da amizade e da seguinte forma, né? Essa questão da amizade ela dá maior importância no texto que a gente leu aqui, né? E porque nós estamos ligados aos nossos amigos por vínculo de simpatia. Então, muitas vezes nos questionamos, né? Por que eu tenho determinados amigos que fazem parte do meu círculo de relações, né?
Claro que há motivos, há propósitos para isso. Sabemos que quando definimos um projeto reencarnatório lá na espiritualidade, adentramos a existência, conosco entram também nossos amigos, outros que compartilharão da existência conosco por um período de tempo necessário para trocas de informações, trocas de auxílios. Outros permanecerão conosco durante toda a nossa vida, desde a infância até a velhice, e outros ainda, como disse, entrarão e sairão de nossas vidas muito rapidamente, né? Às vezes pode ser através de um relacionamento, mas que foi o tempo necessário para aquela troca. Então, nesse apontamento aqui, trazia muito que essa possibilidade de compreendermos que devemos ter essa percepção de que há propósito sempre das nossas relações e que devemos aí, justamente pelo uso da prece, como a gente já pontuou aqui várias vezes, melhorar as relações que percebamos nesses vínculos estarem frágeis. Porque ninguém entra em nossas vidas por acaso, como já comentei. E se por acaso houver alguma distonia nessas relações, e aí sim, vamos para o pedir e obtereis. Pedir o quê? Pedir a harmonia desta relação. Por que temos que pedir coisas apenas para nós? Eu preciso de bens materiais, eu preciso de um serviço, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu preciso melhorar as minhas relações com o meu próximo. Talvez até um membro da família ou um amigo de longa data que tenha havido alguma pequena rusga, alguma pequena diferença em algum momento. Devemos sim pedir a Deus para que nos sensibilize mais, para que exerçamos o perdão das ofensas, o amar ao próximo como a nós mesmos. Então, pedimos para nos fortalecer a nossa estrutura emocional, psicológica, para que não nos afetemos por melindres. E é muito fácil acontecer isso. Hoje em dia, todos nós criamos uma certa persona, né? uma certa idealização de nós mesmos para com o mundo. Portanto, nós não nos vemos como o mundo nos vê, e muitas vezes um amigo acaba nos chamando a atenção para uma falha grosseira nossa, para um modus operandi, um hábito já enraizado, cristalizado, e nos melindramos, nos fechamos, nos afastamos. E então é importante justamente esse processo contínuo de se pedir e obtereis, em nossos momentos de meditação, de contemplação interior, solicitar essa orientação para que possamos nos ver pelos olhos daqueles que nos veem também. Porque assim nós conseguimos ter sempre essa percepção e sempre perguntar àqueles que temos melhores relações, se por acaso cometemos algum erro, se incorremos em alguma ofensa, que muitas vezes aquele outro que se afasta muitas vezes de nossas relações poderá fazê-lo não por estar melindrado, mas justamente até por uma questão de educação, porque ele percebe de que talvez ele tenha invadido a nossa zona de conforto e tenha nos causado uma certa perturbação. Então se afasta, mas não no sentido de que ele se melindrou, mas no sentido de respeito. Bom, tudo bem, talvez essa pessoa precise de um espaço maior para entender os erros que está incorrendo. Então temos que fazer esse exercício sempre, né? Quase que diário. É sempre bom lembrar aqui Santo Agostinho, né? Ao final de cada dia, fazer uma retrospectiva do dia que passou, o que eu errei, o que eu deixei, quem eu ofendi, sabe? Para, caso percebamos alguma coisa assim, alguma falha desse tipo,
já imediatamente restabelecermos aquele contato, nos desculparmos, até porque nos desculparmos não tira pedaço. E tem aqueles que justificam assim, não, mas eu não fiz nada errado, por que eu tenho que me desculpar? Se não lhe custa nada, por que não pode se lhe desculpar? Né? E nesses tempos difíceis, né, nós vivemos sem, em que somos obrigados ao distanciamento, né? Como fica difícil, não tem o olho no olho, né? Às vezes essas dificuldades aparecem, né? Então, o que tu falou da importância de cultivar as relações, né? De manter as relações próximas ali, porque cada um de nós tem uma evolução diferente, né? Então, às vezes a gente espera muito do amigo, né? Ele não atingiu ainda aquele ponto de dar o fruto que a gente está esperando, né? Então, essa compreensão, essa torcer para que ele atinja esse ponto, né? E às vezes perdoar naquilo que a gente se sentiu melindrado, né? É muito importante até para a nossa própria evolução, né? Realmente ele está nos ensinando ali, está mostrando aquilo que ainda não está útil ainda nas nossas práticas diárias, né? Então, mais um desafio, né? Esses tempos de estarmos distantes, né? Porque perdemos muito, né? Do contato olho no olho, né? Da conversa próxima, né? Onde isso ficava mais claro, né? Mais nítido. Bem verdade o que tu disseste, que, claro, desde quando iniciou esse processo pandêmico, acabamos talvez até um pouco cedo, e minha percepção já foi um pouco tarde. O uso de tecnologias que nos permite justamente essa interação via internet, conseguimos fazer isso de continente em tempo real. Que bom isso, né? Mas também perdemos, como tu bem disse aí, aquela questão do olho no olho. Claro que eu posso dar um zoom na tela e conseguir aqui aproximar o olho do outro, mas é diferente daquela relação assim do tete a tete, do poder tocar no outro, de estar perto, de poder dar um abraço. Em nosso nível evolutivo, isso faz-se ainda muito necessário, na minha percepção. Eu vejo assim que, claro, a gente bem sabe que, do ponto de vista espiritual, esse processo de pandemia, ela veio justamente com o propósito de tentar fazer com que vencêssemos barreiras que estavam distanciando-nos uns dos outros. Questões mesmo, entrando na seara de situações econômicas, políticas, sociais. Então, nós acabamos nos relacionando mais com aquele pequeno núcleo, nosso núcleo familiar, e amigos de empresa, sabe? Nossos amigos do grupo de estudo ali da doutrina espírita, mas o mundo não é só isso. Então eu vejo assim, houve uma necessidade, claro, correções precisavam ser feitas na estrutura mundial, e nós estamos aí em plena transformação de uma era, né? Iniciando uma nova era, e que os benfeitores da humanidade, eles nos colocam que haverá uma aproximação maior entre nós. Havíamos pouco tempo feito um comentário sobre essa questão assim de nações dentro dessa área geopolítica, econômica. Comentávamos lá a China, a Rússia, então relações com o Brasil, os Estados Unidos. Bem sabemos assim que há interesses muito maiores do que os propriamente fraternidade humana.
muitos ainda estão cegos para a questão comercial. Então, aquela tendência de formar-se impérios, de dominar o outro. Mas eu havia feito um comentário aqui contigo anteriormente, justamente de que os Espíritos nos trazem lá no Evangelho, nos traz, vamos ver no Livro do Espírito também, que sim, haverá uma aproximação, uma fraternidade e diversão, mas ela não será não será não será vertical, não será o vertical descendente, no sentido de que um modelo de humanidade será colocado de cima para baixo, de governos para povo, mas sim da humanidade entre si, no sentido horizontal. Todos nós, nos dias dos Espíritos, vamos começar a nos identificar uns com os outros pelas nossas necessidades, não mais nos diferenciar agora. Nós passaremos a nos identificar e nos aproximar. Mas o que acontece? Aí eu vejo essa questão da importância desse ferramental que estamos utilizando, ferramental virtual. Passa a ser, embora que no primeiro momento um distanciamento, como tu bem disse, e parece que esfria um pouco as relações, mas passa a ser também a ferramenta que nos amplia as relações para que, num outro momento, possamos nos aproximar mais. Então, não sei se eu me fiz entender nesse sentido de que eu posso fazer relações aqui por essa ferramenta com pessoas que eu jamais imaginei conhecer, que não fazem parte do meu núcleo de pessoas de amizade diárias. E aí, posteriormente, em outro momento, me motive a justamente viajar com essas pessoas. Então, veja que maravilhosa ferramenta nós temos também. Aqueles que dizem que ela só vem em prejuízo, que esfria as relações, eu já penso ao contrário. Até justamente por ter formação nessa área, em áreas também de educação e de ferramental assim, virtual para melhorar os processos educativos, eu vejo que ela passa a ser um degrau a fim de nos aproximar do outro num segundo momento, né? Vai ampliar nossas relações no mundo e vai nos motivar a buscar essas relações depois no nível pessoal. Não sei como é que tu vês esta situação toda. Não, tem muita coisa nova acontecendo e muitas coisas benéficas, né? Hoje eu recebi uma mensagem muito interessante, achei fantástica, dentro dessa questão da tecnologia, né? Falando sobre o frio, que muita gente estava sentindo frio, e aí motivando, né? Olha, quando tu sai de casa, pega um cobertor velho, pega uma roupa velha e deixa no caminho, que vai aparecer alguém necessitado numa sinaleira, no destino, né? Então, são ideias que vão surgindo, né? Então, não é só a intuição, né? A gente recebe uma coisa mais material ali no celular, uma mensagem que nos toca, né? E aquilo passa a ser um conhecimento disseminado muito rapidamente, né? Tu deves lembrar, César, de uma campanha que foi feita alguns anos atrás, que era o Esqueça um Livro. Não sei se tu lembra desta campanha. Então, quer dizer, esqueça um cobertor, esqueça uma coberta, porque não, né? Que eu me lembro daquela época, eu inclusive era colaborador lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e frequentemente eu ia ali à livraria e adquiria aqueles pequenos evangelhos, aqueles pequenininhos de bolso. Então, e na época eu morava em outra cidade, no centro de São Leopoldo, então eu acabava, depois que saía da federação, quando ali o antigo endereço dela, eu acabava indo para depois ir até São Leopoldo também, né? Não valia a pena, era muito gasto, tá vindo de carro e pegava o trânsito também na hora de ir embora, muito pesado, então era mais rápido e também mais econômico ir com trem. E aí o que eu fazia? Toda viagem eu sempre deixava, quanto ia, quanto voltava, um evangelhozinho no banco. E muitas vezes era interessante ver as reações das pessoas, né? Porque, claro, eu largava no banco, mudava de banco e deixava ali.
E é interessante porque às vezes e às vezes observava até para ver a reação das pessoas, porque algumas olhavam e tu via assim que a pessoa virava a cabeça, olhava, olhava, e alguns até não mexiam, né? Não sei, talvez por questões de religiosidade, não posso julgar. Mas tem aqueles que olhavam, olhavam, pegavam, daqui a pouco folheavam, e aí eu tomei o cuidado de que na página inicial ali, abrindo a capa, eu coloquei justamente a campanha, né? Campanha Esqueça Seu Livro no Tem, né? Se você quiser, fique com este, mas se quiser continuar a campanha, leia-o e repita o procedimento, né? Deixe o também para alguém, para ajudar alguém. Então foi interessante essa campanha, assim. Durante um bom tempo ali eu fiquei fazendo, mas bem interessante agora essa que tu falaste, até porque aqui no sul nós temos vivido dias bastante frios atualmente, baixas temperaturas. Por que não andar com um cobertorzinho, alguma coisa, um travesseiro que seja, o par de meia, obviamente que não seja meia furada, né? Mas alguma coisa que possa auxiliar alguém que necessita e você deixar no onde você parar. Se vai pegar no ônibus, deixa na parada de ônibus ali, aquele par de meia, enroladinho. Pode deixar, faz até como comentei, coloca um bilhetinho em cima, né? Campanha, esqueça, um agasalho. Por que não? Então acho que seria interessante. O que que tu pensas dessa situação assim? Eu acho que isso é a materialização da oração, né? Nós estaremos trabalhando no bem, né? O que é fundamental para abrir o nosso canal, para receber mais e mais energias do plano espiritual, né? É estar permanentemente em prece, né? Estar sensível a toda essas necessidades do próximo, né? Então, bom, César, nós estamos aqui já e eu queria te colocares, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos internautas, para finalizarmos, e em seguida eu passarei uma rápida prece também, para que a gente possa agradecer pelo programa de hoje e aí finalizarmos esse papo gostoso, porque é um assunto instigante. E se a gente não se percebe, daqui a pouco nós estamos fechando uma hora, então nós não esgotamos o assunto aqui, e aí vamos deixar ainda para que os nossos internautas possam tecer suas próprias considerações. Então eu queria passar a você para os seus comentários finais, então, meu amigo. Muito profundos os ensinamentos, né, do apóstolo Lucas, né, que mesmo não tendo convivido diretamente com Jesus, né, na realidade Lucas foi um discípulo de Paulo, né, ele continuou o trabalho de Paulo, né, mas ele nos deixa todos esses ensinamentos com relação a estarmos atentos, né, a usarmos os recursos da prece, né, que a gente só vai realmente colher os benefícios se praticar, né? Se praticar no nosso dia a dia. Eu queria agradecer a oportunidade, né? As energias recebidas de quem está ao longo do tempo nos assistindo também, né? Que a gente possa permanentemente, através do nosso estudo, né? Também motivar os amigos de caminhada que nos acompanham pela internet. Eu estou profundamente agradecido pela oportunidade. Grato, meu amigo. Nós agradecemos por ter podido despender um tempo conosco para colaborar, como sempre o faz, de boa vontade, com essa nossa proposta tão maravilhosa, que é examinar a luz do Evangelho, à luz do Evangelho espírita, da doutrina espírita, essas excelsas parábolas do Cristo, ensinamento para todas as épocas. Então, muito obrigado de minha parte, de nossos internautas, e eu queria convidá-lo, juntamente com todos os nossos internautas, para mais uma vez
vez elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão por esses minutos confortáveis que tivemos, bebendo a fonte de sabedoria, que é o Evangelho de Jesus e suas excelsas parábolas. Então, pedimos a Ti, querido amigo Jesus, aos nossos benfeitores espirituais amigos, aos espíritos que conosco caminham diariamente, sempre fortalecer-nos, incentivando-nos ao bem, como ao nosso benfeitor espiritual deste programa, que também sempre nos orienta, sempre nos incentiva e fortalece para que estejamos sempre amados a mais um novo programa. Então, queridos amigos, se conosco, hoje e sempre. E pedintes como somos, permita-nos também pedir que possamos distribuir para com os nossos as energias benfazejas que aqui colhemos. Muito obrigado a todos e mais uma vez quero lembrar aos nossos queridos internautas que registrem seus apontamentos nos comentários, registrem as suas impressões, as suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se no nosso canal, indiquem a um amigo seu. Você poderá estar auxiliando a responder algum importante questionamento. Se quiser rapidamente chegar ao nosso canal, aponte seu celular por esse QR Code que aparece no canto de sua tela à direita e rapidamente você chegará lá e poderá assistir todas as nossas 43 gravações anteriores, tanto de entrevistas antes desse maravilhoso projeto para Jesus, como também de todos os episódios já, os 24 episódios até agora gravados de parábolas de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo sábado com um novo programa, uma nova parábola, um novo convidado ou dois. Então, até breve. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.